Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Te louvamos, te exaltamos, teu nome levantamos. Aleluia, aleluia. Te adoramos, te glorificamos. Teu nome levantamos. Aleluia, aleluia. Em uma só voz nos unimos, Deus. Nós cantamos, Deus, em adoração. Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível. Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível. Nenhum temor em meu coração, no controle está. Tenho temor em meu coração, no controle está. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Te exaltamos, teu nome levantamos. Aleluia, aleluia. Te adoramos, te glorificamos. Teu nome levantamos. Aleluia, aleluia. Nenhuma só voz nos unimos, Deus. Nós cantamos, Deus, em adoração. Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível. Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível. Tenho temor em meu coração, no controle está. Não tenho temor em meu coração, no controle. Não me falta nada, diga pra ele. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Ele é um Deus
Todo-Poderoso e luta por mim. Sei que todos os meus inimigos vão fugir. Ele é um Deus todo-poderoso e luta por mim. Sei que todos os meus inimigos vão fugir. Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível. Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível. Tenho temor em meu coração, no controle estás. Não tenho temor em meu coração, no controle estás. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Jesus é o motivo da nossa alegria, a alegria que não se acaba. E hoje eu quero convidar você para estar participando conosco, online aí na sua casa. Pastor Márcio, que estará compartilhando alguns testemunhos do evento que teve de gerações. Tenho certeza que esses testemunhos vão edificar grandemente a sua vida. Então fique conosco nesse momento e absorve tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar o teu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar por esse momento? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada vida, Senhor, que está conectada conosco nesse momento, para que venha receber, Senhor, no coração, Deus, aquilo que o Senhor tem para derramar através de cada testemunho, de cada porção que vai ser liberada nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Unindo gerações. Fala, unindo gerações. Olha para o lado aí. Para essa pessoa bonita que está do teu lado. Ele é mais novo que você, é mais velho que você. É assim que a gente baseia as gerações, não é verdade? Na Bíblia, gerações dura, cada geração tem em média 40 anos. Então dá uma olhada para ele, vê se ele tem 40 anos, tem mais. Quantas gerações ele tem, é? Tem um pessoal aí que tem uma geração, mas parece que tem 3. Aleluia. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, dependendo da sua geração. Salmo 145, amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Em outra passagem, ele fala que na verdade, em outra tradução, em uma geração contará a outra os seus feitos, os seus benefícios. E é exatamente o que você veio fazer aqui hoje, né? Nós temos crianças, nós temos idosos, nós temos adolescentes. Ué, o pessoal está rindo aí. Temos jovens e temos adultos. Como é que fala? Meia idade, melhor idade e assim por diante. Mas quantos estão vivos aqui? Está vivo aí, pastor Sérgio? Amém. E a minha pergunta para você é: o que foi preciso para você estar aqui hoje? Você sabe? Aí você fala, eu peguei um carro, vim até aqui. Não estou falando disso. O que foi preciso para você estar nesse momento, nesse dia, nessa geração, aqui nessa igreja? Para nascer, nós precisamos de 2 pais, 4 avós, vai contando aí comigo, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, nem sabia que existia, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós,
512 oitavós, 1024 eneavós, 2048 decavós. Somando as últimas 11 gerações, foram necessários 4.094 ancestrais em 300 anos para que você estivesse aqui hoje. Sabia disso? Agora você já sabe. Querido, o que eu quero falar para você, você não está aqui à toa. Fala para o seu irmão, você não está aqui à toa. E nessa questão de gerações, nós sempre ouvimos daqueles que são mais velhos que a gente, é o seguinte: na minha época era melhor. Quantos concordam com isso? Todo mundo. Quem não levantou a mão, ou está mentindo, ou ainda não sabe que vai falar isso lá na frente. Eu falo isso para os meus filhos hoje. Falo, meus filhos, esses dias eu levei meus filhos aonde eu brincava, lá em Olaria. Eu falei, ó, tá vendo essa vila aqui, ó? Aí tinha uma vila lá que a gente ficava solto o dia todo brincando. Não tinha celular. A mãe falava assim, ó, 5 horas eu quero você em casa. E você tinha que estar 5 horas dentro de casa, não é verdade? Hoje não. Hoje você tem um celular, você tem um AirTag. Quem sabe o que é AirTag aí? Levanta a mão. Pastor Renato. Mas ninguém, nem vocês. Meu Deus, que geração é essa? Estou falando na minha aí, pastor Renato, tá vendo? Esse é o problema dessa geração, é isso que eu falo. AirTag é um negocinho assim, pequenininho, um pouco maior que uma moeda aí, né? E ele é tipo um botãozinho. Você tem aí? Pega lá, pastor Renato. Pastor Renato tem. Ele é um homem da tecnologia, gente. Certo, tá vendo? É outra geração, é outro nível. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Renato. Sempre contribuindo de forma positiva para essa casa. Isso é um AirTag. Vou morrer num caixão eletrônico. E isso é um AirTag. E o que esse AirTag faz? Ele é como se fosse um GPS. Ele, se você botar na sua roupa, no bolso, na sua bolsa, no seu carro, na sua mala, você, com o seu celular, você sabe exatamente aonde aquela coisa que está com a AirTag está. Olha que maravilha da tecnologia hoje, não é verdade? E antigamente, os nossos pais, das gerações passadas, não precisavam de AirTag, não é verdade? Olha, eu quero você em casa até tal hora. Senão, o restante fica com cada um aí. Eu não sei o que aconteceu com cada um. Mas eu sei que eu estava em casa na hora certa. Hoje em dia, não. Hoje é o AirTag. E aí, se meu filho se perder, eu sei onde ele está. Então, tem celular, tem tudo, tecnologia e outra geração. Mas toda geração, ela acaba conflitando com a outra geração, não é verdade? Existem processos na minha e na sua vida, dependendo da sua idade, da minha idade, que conflitam. Quem tem filho aí? Quem é filho aí? Levanta a mão. Quem não levantar a mão... Você que é pai e mãe, você com certeza, você conflitou com seu filho em algum momento. Se você não conflitou, é porque ele é de colo. Vai conflitar. Vai ter um momento que fala, meu filho, não faz isso. Por quê? Porque eu estou falando para não fazer. Mas por quê? E aí você não explica. Por quê? Porque nós aprendemos. E tudo aquilo que nós aprendemos, nós replicamos para outra geração. Não é verdade? Então, a Bíblia fala que uma geração, ela conta a outra geração os feitos do Senhor. Então, trazendo hoje para o mundo espiritual, nós temos aqui o cuidado de trazer para vocês algumas pessoas que vão pregar aqui nessa noite. Não sou eu que vou pregar essa noite. Algumas pessoas convidadas irão pregar para você nessa noite. E quem é que vai pregar para você nessa noite? Pessoas que vieram antes de mim e provavelmente antes de você. Pessoas que tiveram na história dessa igreja. Pessoas que foram importantes na trajetória dessa igreja. E talvez você olhando e ouvindo eu falar, mas ok, o que importa é o hoje. Mas a Bíblia fala sobre não retirar os marcos do passado. Você sabe o que significa isso?
A palavra do Senhor diz assim: não retire os marcos passados que os seus pais colocaram. O que são marcos? Marcos, você já foi num terreno que está sendo comprado? Tem aquela estacazinha que coloca no chão, já viu? Tem uma estacazinha, você olha e fala assim: esse terreno é de alguém. Não tem cerca, não tem placa, não tem o nome do dono, mas tem uma estacazinha com um número lá. Você sabe que alguém já passou por ali e marcou aquilo ali, e dali para frente você pode fazer alguma coisa. Dali para trás, você não tem essa possibilidade. E a palavra de Deus, ela fala para exatamente isso, para que você olhe para o marco que foi colocado lá atrás, mas que você não retire esse marco. Você pode ir até adiante desse marco, mas esse marco, como ele tem um nome, e ele já diz, ele é um marco. Ele marcou um momento, marcou uma história. E eu quero, antes de falar com vocês quem é que vai pregar e que vocês vão ouvir, eu quero mostrar para você, nesse tempo que nos resta, o que acontece com uma geração que não conta a outra geração os feitos do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu celular, lá em Juízes, capítulo 2, versículo 8. A Bíblia fala para a gente andar no passo das crianças, dos idosos e das mulheres. Ok, aí. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor. Servo de quem? Da idade de 110 anos. Pode continuar aí, por favor? Conseguimos? Eu vou continuar lendo daqui, então. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor. Fala que não conhecia o Senhor. E nem tampouco as obras que fizera a Israel. Olha o que aconteceu com esse povo. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito. Querido, isso é o que acontece com uma geração que não entende e não tem um segmento de uma geração anterior. A palavra do Senhor diz que uma geração anterior seguia o Senhor, mas aquela geração que seguia o Senhor, ela não deu continuidade e não mostrou à próxima geração os feitos. Eu quero te explicar algo aqui que eu demorei para aprender e não adianta a gente alcançar o melhor resultado se você não transformar esse resultado em processo. Eu vou repetir. Não adianta você alcançar o melhor resultado em qualquer área da sua vida, seja financeira, seja espiritual, seja numa liderança, se esse resultado não se transformar em processo. Por que eu falo isso? Porque resultado morre com a gente. Não é verdade? Quando eu tenho um resultado, o resultado morre comigo. Se eu morrer, o resultado que eu tive morreu comigo. Só que o processo, quando ele é passado de geração em geração, ele permanece. E o mesmo sucesso que uma geração anterior tinha, quando eu passo como eu tive sucesso e obtive esse sucesso e transformo esse sucesso, esse resultado em processo, eu consigo ensinar para uma outra geração como que eu cheguei até aqui. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Nós teremos um vídeo que nós vamos passar. E algumas pessoas que vieram antes da gente, pelo menos antes de mim. E olha que eu já estou há um bom tempo aqui. Eu estou nessa igreja desde 1987. Viu que legal? Na época eu tinha cabelo ainda. O pastor Renato também tinha. Mas existiram pessoas, e ainda existem pessoas que chegaram antes da gente. E talvez você está aqui hoje congregando, conhecendo essa igreja, mas você não conhece um pouquinho dessa história. E é o que nós queremos compartilhar com você hoje. Então, se acomoda aí, que nós teremos alguns pregadores agora. Amém?
Eu era adolescente, passando para a juventude, e a gente teve um movimento lá na nossa igreja com os jovens. Os jovens eram poucos jovens. Eu era adolescente, passando para a juventude, e a gente teve um movimento lá na nossa igreja com os jovens. Os jovens eram poucos jovens, e a diaconisa Esli, que é aqui da igreja, ela era lá da nossa igreja, e começou a fazer um trabalho com a juventude. E foi uma coisa assim muito linda, porque nós começamos, jovens de 16, 17 anos, a buscar o Senhor mesmo, sabe? Com muita seriedade. E fomos descobrindo o Espírito Santo, fomos descobrindo essa forma de se relacionar com Deus de uma forma assim muito íntima, e foi muito diferente pra gente, sabe? E nós fomos descobrindo isso sem nenhuma doutrina, sem ninguém mostrar pra gente. Foi Deus mesmo, o Espírito Santo que nos levou a isso, sabe? E isso criou um conflito com a igreja tradicional, porque não é a doutrina que eles acreditam, que eles pregam. Então nós fomos convidados a nos retirar da igreja por conta de estar assim, em conflito com a doutrina da igreja, certo? Só por isso. E então nós fomos excluídos, na verdade os outros permaneceram, os outros jovens que frequentavam a igreja, tudo resolveram ficar, e nós fomos excluídos. Fomos oito pessoas excluídas, né? E nós, depois que nós fomos excluídos, nós continuamos a nos reunir. Nós nos reunimos nas casas, e a casa que a gente se reunia mais, com muita frequência, era a casa da diaconisa Esli. E lá nós começamos a buscar o Senhor e continuar buscando o Senhor, e depois o Senhor abriu as portas do Colégio Safe para a gente se reunir. Foi assim que surgiu a Igreja Evangélica Maranata, e eu faço parte desse povo que começou a igreja. Foi dessa forma que surgiu. Porque eu tive uma experiência, eu estava em casa, a Adileia chegou, começou a pregar o evangelho para mim, e eu não entendia nada do que ela falava, eu só queria sentir o que ela estava sentindo, porque o que ela transmitia para mim era muito bom, muito bom. Então eu falei assim, eu também quero isso daí, entendeu? Mas eu já conhecia ela, então eu falei, eu achei até estranho, porque eu sabia que ela era da igreja e tudo, e eu achei estranho. Mas eu queria sentir aquilo. E aí ela me convidou para uma reunião numa casa, até a casa do Mário Sérgio. Eu fui para lá, a primeira reunião que eu fui. Chegou lá e eu fui tão impactada. Maranata nem existia ainda. Não, Maranata não existia ainda. Isso foi em 79. A Maranata nem cogitava. Nem imaginava que um dia a gente seria uma igreja Maranata. Nunca. Não tinha essa expectativa, né? Não tinha. Então eu cheguei lá, eu fui muito impactada pela presença do Senhor, eu comecei a chorar muito. E eu fiquei envergonhada porque eu estava chorando muito, eu não conseguia parar de chorar. E eu falo, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou chorando tanto assim? Não estou entendendo. Aí depois eu vim entender que eu senti tanto a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo encheu tanto a minha vida naquele momento, eu fui impactada pela presença do Espírito Santo naquele ambiente, né? Onde existia realmente, de fato, a presença de Deus. Porque quando você entrava, você era impactado pela presença de Deus. Era maravilhoso. E dali pra frente, porque a minha conversão não foi uma conversão pá. Foi uma conversão progressiva. Eu fui indo nas reuniões, fui sentindo, eu ainda ia pro mundo. Então eu fiquei naquela, até um dia que realmente eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí tudo mudou. E uma das coisas, né, um dos objetivos das reuniões era o batismo com o Espírito Santo. A gente buscava o batismo com o Espírito Santo, porque era impactante demais, era uma transformação radical na nossa vida. Então esse era o objetivo, evangelismo e se reunir para receber de Deus. Porque quando a gente se reunia, a presença de Deus vinha de uma forma maravilhosa. Assim surgiu a Maranata, e foi assim que surgiu.
Não teve nenhuma assim. Não era Maranata, era igreja, né? A gente não tinha assim nenhum Depois plano. que recebeu o nome de Maranata. E nem orava para ter isso. A gente não. Eu, pelo menos, não me lembro. Eu, sinceramente, eu não me lembro de nenhuma vez que eu parei e falei, Senhor, nos dá um local para reunião? Nunca. Eu conhecia, eu não conhecia. Eu conheci lá no Cefio, no Colégio Cefio. Foi essas duas pessoas foram me visitar e eles falaram que era no Cefio. Nós fomos lá no sábado, no Cefio. E quando eu entrei lá, já senti a presença do Senhor. E fiquei todo. Porque foi onde eu encontrei a paz. Foi onde eu encontrei a alegria. Eu falei que fora ninguém me abraçava. E eu cheguei lá, o pessoal. E assim eu fiquei, falei, daqui eu não fico, daqui eu não saio mais. Aí a minha esposa falou, vamos conselhar junto. Aí a minha esposa já foi para o céu, né? Ela foi uma pessoa muito, muito querida também. Todo mundo gostava dela, graças a Deus. Já está no braço do Senhor. Eu vou te dizer com sinceridade, foi o amor que eu encontrei. Até hoje você vê, né? Como é que o pessoal viu. Graças a Deus, graças a Deus. Eu fiquei ali pelo amor, ser feliz e poder ajudar os outros. Depois que eu me batizei, o pastor Renato falou, agora você vai fazer. Eu fazia a campanha, não sei se você conhece, essa campanha do quilo do amor a Jesus. Trabalhei 16 anos. O primeiro e segundo domingo eu trabalhava ali. Aí quando eu aceitei o Senhor Jesus, o pastor Renato falou, o que você faz lá, você pode fazer aqui também. Aí o pastor Renato falou, agora você vai pescar alma, não vai pescar mais peixe. Eu pescava peixe, então você vai pescar alma. Eu comecei a fazer visita. Com pouco de eu ganhei uma família de 6. Você conhece o Daí, a Loia, aquela irmã. É Carol o nome dela? É isso, Carol. A irmã Maria teve um sonho comigo, né? E quando eu estava vindo para cá. E ali eu fiquei muito feliz com relação ao sonho, né? Porque ela sonhou comigo que eu estava ministrando louvor na igreja, né? Nesse sonho, né? E ela viu ali a presença de Deus sobre a minha vida. E eu fiquei muito feliz, estava tendo uma experiência muito grande com Deus com relação a isso. E com relação à igreja, né, era um momento de transição, né, que o pastor Renato até então não era pastor naquela época, ele tinha praticamente, ele já estava né, pastoreando a igreja, mas só que ele não tinha sido ordenado ainda, né, mas ele era pastor da igreja, né, e 6 meses depois ele foi ordenado a pastor, né. Então, foi o Moisés que Deus levantou, né, para estar à frente da Igreja Maranata e trazendo, né, seguindo, né, o propósito de Deus e trazendo a igreja como ela está hoje, né, com muita presença de Deus, muita unção, muitos membros, e foi um momento bonito, foi um momento legal. Eu fui para a Igreja Maranata levada pelas mãos de Deus. Eu não recebi assim de convite aqui da igreja, que eu morava no Rio e eu estava numa igreja, numa reunião, e um americano, que eu acho que estava até visitando a igreja, ele virou-se para mim e falou assim, era um profeta, eu estou te convidando, te chamando para vir para a minha obra, porque eu te amo e eu que te escolhi. Então eu tenho, assim, uma satisfação dentro do meu coração, porque foi Deus que me escolheu, como foi Deus que escolheu a todos nós. Mas eu não fui para Jesus com um convite de uma pessoa, olha, vamos na igreja, ou não foi assim, levanta a mão, não foi assim. Foi diferente, porque eu quando me converti, eu era muito ousada. Eu vim do Rio para cá, para Niterói, para Friburgo, e se eu visse uma pessoa caída na rua, eu ia lá, ministrava a graça, falava de Jesus. Segurava a pessoa. Uma vez teve uma moça que quis se jogar debaixo do carro, lá na praça. Eu corri e fui lá e trouxe essa moça, sentei ela
no banquinho ali da praça, e eu só vi quando ficou um monte de gente atrás de mim, eu só sentia os catucos me catucarem, porque estavam vendo eu ministrar naquela vida e orientar e falar de Jesus, do amor de Jesus. Ela se desistiu de se jogar debaixo do carro. Comecei a entender que Deus tem um propósito em cada vida. O propósito que Ele tem na minha vida é diferente do seu, é diferente dos demais irmãos. A Maranata é o lugar onde nós nos reunimos. Ela foi se formando, o amor de Deus foi aperfeiçoando essas vidas que congregam na Maranata. Porque muitas pessoas pensam que a Maranata, a metodista, não sei o que lá, não é essas casas que nos aperfeiçoam. É Deus, e a Maranata é um lugar onde o povo de Deus se reúne. É assim que eu defino a Maranata. Eu não defino a Maranata como seja a casa de Deus. Não, ali é onde as pessoas se reúnem. Nós reunimos para quê? Para adorar a Deus, para servir a Deus. Porque tem muitas pessoas que vão para a igreja, elas só querem receber. Elas não querem servir. Jesus veio para servir. Ele não veio para liderar nenhuma igreja, nem nada disso. Ele veio para trazer unicamente o amor. Se nós tivermos essa consciência, certamente seremos um crente tementes a Deus. Quando eu fui na Maranata, a primeira vez que eu fui, eu me converti. Eu acho que Deus, Ele conhece cada um, né? Eu acho, não, tenho certeza, que Deus, Ele conhece cada um. E Ele sabia que eu não daria a Deus uma outra oportunidade. Então, Ele me deu uma experiência, assim, fantástica, e eu me converti na primeira vez que eu fui, né? E assim, quando eu cheguei na igreja, eu fiquei um pouco assustada, porque o pessoal gritava, rolava, enfim, era uma loucura, porque a gente era muito livre, todo mundo era muito livre. Quando eu entrei, o primeiro pensamento que eu tive foi: Deus, se você tem cabelo, tá tudo em pé. Ou já caiu tudo, vocês não tem mais cabelo nenhum, porque o negócio aqui tá feio. Esse pessoal é todo maluco, é tudo doido. Mas eu fui vendo aquilo, fui entrando naquele ambiente, e quando eu vi, assim, eu tive uma paz, que era uma coisa que eu já não tinha há muito tempo. Deus me encheu da presença dele mesmo. E eu me converti da primeira vez que eu estava lá. A história da nossa igreja, eu vi assim, que a igreja, ela estava num momento assim, de explosão. Eu acho que um dos momentos em que a nossa igreja mais esteve à vontade diante de Deus. Né? Quando colocava as pessoas ali na frente para receberem oração, vamos orar para ser batizado com o Espírito Santo. Cara, aquilo ali não tinha esse negócio de um ser e o outro não. Era todo mundo batizado com o Espírito Santo, era panda aqui, panda ali. Era uma coisa assim fantástica, porque eu acho que a igreja estava tão livre que o Espírito Santo podia agir com liberdade também. Né? E assim, só abrindo um parênteses, eu vejo que hoje a nossa igreja está voltando a esse momento. Eu acho que nós vamos começar a ver coisas assim maravilhosas que Deus vai começar a fazer do que Ele já fazia lá atrás. Ele vai voltar a fazer de novo aqui na nossa igreja. O desejo do meu coração é que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que ama. Sabe, uma igreja que ama de uma forma tão abundante, que eu acho que nós vamos chegar a um tempo em que a gente vai poder tocar no amor de Deus. De tanto, a expectativa do meu coração é essa, sabe? De ver as pessoas crescendo, esses jovens que estão chegando, eles serem tão amados, sabe? O amor de Deus tomar tanto conta deles que eles não vão querer fazer mais nada a não ser estar na presença de Deus.
esse amor ser um amor tão transbordante que as pessoas, quando chegarem, elas vão poder tocar. E eu acho que com isso nós vamos poder tocar nas vestes de Jesus. Eu acho que os milagres vão começar a acontecer, mas através desse amor, que eu creio que nós vamos começar a exalar por aí afora, em tudo que é lugar. E eu acho que o amor é que transforma. A única coisa que pode transformar esse mundo é o quê? É o amor dos pais pelos filhos, é o amor dos filhos pelos pais, é o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido. É a única, não tem governo, não tem dinheiro, não tem nada. O que vai mudar o mundo? É o amor. Não adianta. Vamos voltar ao caminho, vamos voltar à presença de Deus. Oh, vem. 2% de todo o material que nós gravamos. E os 98% eu espero passar amanhã. Então, fala para a pessoa que está ao teu lado, convida alguém para estar aqui amanhã. Vai ser muito importante. Amém? A palavra do Senhor diz que Deus, ele, no Antigo Testamento, ele se apresentava e falava, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. E o problema, normalmente, da geração mais nova é sempre achar que aquilo que essa geração está vivendo, nenhuma outra geração viveu. Normalmente, o que você pensa, e aí agora eu direciono para os jovens e adolescentes e crianças, é que muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, ninguém nunca viveu. A palavra do Senhor diz que não existe nada de novo debaixo do sol. Nada. Tudo que acontece já aconteceu anteriormente. E é por isso que Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que já agia antes de você chegar aqui. Eu sou o Deus que agia antes de você nascer. Eu sou o Deus que agia antes da sua conversão. Então, em geração mais nova, não imagine nunca que aquilo que você vive hoje, ninguém nunca viveu. Que você possa ter sabedoria para entender que existem marcos passados que serviram e servem como direcionamento para a vida de vocês hoje. E talvez, não somente na área espiritual, quantas famílias quebradas, porque não honram pai e mãe. Talvez você está aqui dentro hoje, não honra seu pai, não honra sua mãe. Precisamos olhar para trás, para que a gente possa olhar para frente, sabendo para onde a gente está andando. Se você não olhar para trás, você não vai andar para frente corretamente. Bom, quando eu entrei para Maranata, na verdade, eu estava vivendo uma vida de pecado. E aí a minha irmã chegou para mim e falou assim, Zilma, vai no CEF que tem um grupo maravilhoso, louvando a Deus. Vai lá. E aí ela fez vários convites e depois, por muita insistência, eu fui. Foi 22 de agosto de 1979. Aí eu fui, cheguei lá e se reuniam em círculo. E aí, sentindo aquela presença maravilhosa de Deus, né, fui tocada pelo Espírito Santo através dos louvores. Não tinha assim pastora, tinha líder, alguém que estava à frente, tocando, cantando, ministrava a palavra. E como eu já fui criada num lar evangélico, já tinha o conhecimento da palavra, aquilo foi penetrando no meu coração. E aí, gradativamente, Deus foi realizando a obra. Mas o agir de Deus, naquela época, já sentiu fluir muito grande através dos louvores e da ministração da palavra. A minha expectativa era de ver o mover de Deus em grande proporção, porque Jesus falou que nós faríamos obras maiores que esta. E se Ele foi capaz de ressuscitar Lázaro e fazer tantas curas, sinais e milagres,
minha grande expectativa, e ainda é até hoje, é de ver esses sinais e maravilhas. Embora não seja isso um sinal de vida com Deus, porque Ele mesmo falou lá no dia, vamos dizer, não expulsei em Teu nome, não curei, não fiz, Senhor, em Teu nome, mas assim, pelo mover de Deus, pela grandeza de tudo que Deus é, por tudo aquilo que eu aprendi que Ele é, a minha expectativa era de ver isso, esses sinais e maravilhas no nosso meio, o agir de Deus, o poder de Deus se manifestando em nosso meio. E ainda naquele tempo eu caminhava pela avenida em muita comunhão com o Espírito Santo de Deus, e aí Ele me trouxe um cântico com letra e melodia que falava que eu posso ver o mar se abrir, um mar espiritualmente falando, né? Não um mar vermelho como Moisés, mas o mar se abrir, as muralhas caírem, céu se abalar. Eu posso ver surdos ouvirem, demônios saírem, cego enxergar, isso tudo numa composição que eu fui fazendo andando na avenida. Esse anseio eu tenho até hoje, porque Deus prometeu que faria. Bom, eu comecei lá no Colégio Cefio, né? A frequentar juntamente com meu irmão. E eu fiquei e ele saiu, né? E eu fiquei até hoje, né? Mais ou menos nos anos 80, né? E eu lembro que foi um grupo de jovens na minha casa, lá no Cordoeira, na rua Roberto Martins, né? Antigamente era a rua Fernando Endes, né? Essa Roberto Martins é nova. Então, assim, eu fiquei com muita vergonha quando eu vi aquele grupo de jovens vindo para minha casa, assim, né? Para visitar. Eu fiquei com uma vergonha, mas, né? Aceitei, tudo bem. Mas foi muito lindo. E eu lembro que eu frequentei bastante, né? A rodoviária antiga, né? Fazia culto ar livre, né? E muitas pessoas ali se convertendo, né? Se entregando para Deus. E eu gostava muito, né? Porque era todo final de semana a gente estava lá fazendo culto ar livre, né? Cantando, tocando, ministrando, orando pelas pessoas. E isso marcou bastante. E também em 86 eu estava servindo tiro de guerra. Aí a igreja já era aqui, né, no caso, né? E eu lembro que eu vinha de roupa do exército, né? Do tiro de guerra, tocar. Era meu dia de tocar, então eu toquei de farda por várias vezes. Então foram coisas que marcaram em mim, né? A gente ia muito nas casas, né? Fazia vigília também, subia os montes. Era muito bom. Eu acho que o jovem tem que sempre estar ali junto, né? Fazendo esses eventos, né? Eu trabalhava na papelaria Tanaju. E eu morava no Cordoeiro, né? E um belo dia, no meu horário de almoço, eu fui para casa, acabei de almoçar, fui para frente do espelho. Nessa época, eu estava fazendo um curso na casa do pastor Renato, que ainda era na rua Fernando Bisotto ali. Era um curso Como Curar os Enfermos, né? Aí eu, na frente do espelho do guarda-roupa, na hora do almoço, né? Eu estiquei os braços, né? E botei na direção. E tinha um braço mais curto que o outro. Eu não lembro se é o esquerdo ou o direito agora, né? Mas eu falei, braço direito. Cresça em nome de Jesus e se iguale, né, ao esquerdo. E o braço começou a crescer, e não parava de crescer. Aí eu falei, para! E o braço parou de crescer, mas ficou um braço enorme, bem maior que o outro, mas um braço gigante. Aí eu fiquei tão maravilhado com aquilo, eu comecei a mostrar para as pessoas, desci para trabalhar, mostrei para minha patroa e ela falou assim, meu filho, vai pro hospital agora, o que é isso, meu filho? Vai pro hospital. Aí ela me liberou. Aí eu fui para a casa do pastor Renato, mostrei para ele. Aí ele fez um tour comigo em vários lugares, né, para poder mostrar aquela maravilha, porque era um braço gigante, uma coisa do outro mundo, assim, né? Era um milagre, assim. Então essa foi a história assim, que mais marcou, né, a minha vida. Tem mais coisas, mas essa é uma bem marcante, né? O homem do braço grande. Bem, na realidade, eu fui criada no Evangelho. Eu sou filha de pastor. Então, mas eu nunca quis, em toda a minha vida,
me comprometer diretamente com a igreja. Eu não me batizei. Em um período da minha juventude, não me batizei. Porque na minha época, quando eu era bem jovem, a igreja tinha um outro tipo de doutrina, que eles chamavam de doutrina, né? Eu não podia pintar unha, não podia cortar cabelo, não podia usar calça comprida. E essas coisas eu particularmente não concordava com isso. Eu achava que estar em Deus não precisava exatamente estar dessa forma. Então, eu tive dificuldade com isso. Então, eu cresci, me casei e sempre tive temor a Deus. Sempre morei, nunca abandonei o Senhor, sempre amei o Senhor. Mas depois eu comecei a sentir uma necessidade, porque eu ia construir família, eu senti a necessidade de criar meu filho nos padrões, nos princípios do Senhor e estar assim, ligada a uma igreja. E aí minha irmã conversando comigo, Zaninha, né, ela estudou com o pastor Renato, no CEFEL, então ela falou, Sara, tem uma igrejinha pequenininha que está começando agora, não é bem uma igreja, um pouco se reúne, que o meu amigo está sendo líder, está liderando, o Renato nem era pastor ainda. Lá no CEFEL, você quer ir lá? Aí eu falei assim, olha, eu quero uma igreja que acredite no batismo com o Espírito Santo. Aí ela falou, não, eles acreditam, eles buscam o batismo. Eu falei, então tá, eu vou lá. Aí eu comecei a ir, mas sem compromisso. Algumas vezes eu ia, gostava, frequentava, gostava. E foi assim que eu me identifiquei, não com o que estava acontecendo ao redor, mas comigo, a minha necessidade pessoal de estar mais perto, de ter um compromisso na igreja, entendeu? Eu senti essa necessidade, então eu comecei a frequentar a Maranata, foi assim que eu descobri. E eu gostei por ser um grupo pequeno, entendeu? Um grupo muito acolhedor, então eu gostei, comecei a ir devagar. Então, e a busca, né? Ele tinha uma busca sincera, uma busca muito pessoal de cada um com Deus, entendeu? E uma forma como eu recebia a gente lá, muito amorosa. Eu sempre gostei muito de criança. E uma coisa natural minha, sempre tive jeito. Eu não achava isso, mas as pessoas de fora afirmavam isso pra mim. Você tem muito jeito com criança. Às vezes eu pegava meus sobrinhos, eram pequenos, e eu deitava com eles assim na poltrona ou no colchonete, ficava contando história. Minha cunhada falou, Jussara, como? E meu sobrinho contava assim, ficava todos dois vidradinhos, olhando pra mim, contando história. E ela falava, Jussara, você tem muito jeito com criança. Só falava isso. E eu cheguei na igreja, tinha expectativa em Deus de que queria ir mais a presença dele na minha vida, precisava estar mais alinhada com Deus, buscar mais o Senhor. Sempre coloquei a minha vida à disposição. É claro que a gente sempre tem falhas, tem defeitos que precisam ser corrigidos, né? Mas então a gente precisa colocar em Deus para que Ele possa nos consertar, porque às vezes sozinho a gente não consegue vencer algumas batalhas, algumas coisas, então precisa de Deus. E eu precisava disso. Foi esse encontro que eu tive que descobrir como que eu gostava de criança. Eu já tinha essa ideia e fiz um curso depois que eu comecei a frequentar mesmo a igreja, isso depois já de batizada, que eu me batizei na Maranata. Então eu comecei a frequentar a ESL fez um cursozinho para quem quisesse trabalhar com crianças na casa dela, lá na rua São João, que ela morava. E eu, naquela época eu já estava grávida de Luiz, e eu grávida fiz esse curso. E assim, fiquei encantada com a forma como a Esli contava história para as crianças. Eu chorava com as histórias de criança que ela contava. Isso me moveu muito, entendeu? Por isso que me despertou a pegar criança, a trabalhar. Você tinha um cartaz lá que você botava uma estrelinha, uma bolinha dourada que ia em todas as aulas, lembra? Todos os domingos, era 4, 8, sei lá. Era uma bolinha dourada, um adesivo dourado. De presença. De presença. E meu pai às vezes me esquecia. Eu chorava, porque eu falei, eu não vou ter a bolinha dourada. E acho que como é que isso? Eu não sabia disso, como que isso faz efeito no coração e na vida da criança. Eu fazia botava lá, é um quadrinho de chamada. Então a criança que tivesse o mês inteiro a bolinha dourada, ela ganhava um prêmio. Entendeu? Então não podia faltar a escolinha domingo de manhã. E era eu todos os domingos trabalhando. Era um trabalho contínuo. Entendeu? Um trabalho de compromisso da criança com o professor. E meu com eles também. Entendeu? Então isso funcionava, porque eles procuravam não faltar, não esquecer a Bíblia em casa, porque eu queria que trouxesse a Bíblia para acompanhar. Eu ensinava os versículos, queria que eles abrissem a Bíblia e lessem. Era assim, não sei se você lembra disso. Tinha que trazer a Bíblia também. Não, eu nem lembrava disso, Carol, você acredita que eu nem lembrava desse detalhe? Você vê como às vezes pequenas coisas fazem diferença na vida de uma criança e a gente não sabe, né? Incrível isso. Então, Luiz fez um bom tempo de gesto. Quer dizer, no futuro, mais pra frente, ela já era mais ou menos adolescente, né? Ela criava essas coreografias porque ela já tinha
aprendido muita coisa lá atrás, quando ela era criança sugere. Então ela tinha jeito para coreografia. Então todas as coreografias dos ensaios do Perfeito Louvor, quem criava era a Luíse. E estava sempre ali do meu lado, entendeu? Me orientando em coisas que eu já estava meio ultrapassada, mas ela estava bem presente porque ela tinha idade próxima de vocês. Então ela me, entendeu? Me ajudou muito, muito, muito. Épocas de retiro, o Luiz passava a noite comigo acordado, porque a gente passava a noite acordada preparando as coisinhas do retiro das crianças, salinha, como ia ficar, o grupo que a gente ia colocar, quem ia ser o líder daquela, de cada quarto tinha um líder. Cada quarto de criança tinha um líder para tomar conta, resolver. Então ela passava a noite comigo, fazendo aqueles cartazes para botar lá no retiro, nos quartos, entendeu? Ela me ajudou muito, muito mesmo. Uma das coisas que eu posso, não sei se eu posso deixar aqui, vocês aproveitam se for realmente interessante para vocês. É que uma das coisas que me segurou muito, me prendeu muito, além do acolhimento que eu tive lá atrás, é que eu pergunto lá de trás, lá atrás, e foi quando eu perdi o meu sobrinho, a assistência que nós como família tivemos do pastor Renato. Foi assim muito, mas muito importante na minha vida. Porque ele naquela época ele não era pastor ainda, ele estava dirigindo a igreja, eu ainda não tinha compromisso com a igreja porque eu estava só frequentando, eu ia lá sempre, mas quando meu sobrinho ficou doente, pastor Renato ia todos os dias a pé, lá na minha casa orar, na minha casa porque ele ficou mais tempo na minha casa ou na casa da minha mãe, eu não morava aqui, morava em Olaria. Então minha mãe morava na casa da frente e eu na casa dos fundos. Como ele era muito ligado a mim, então, e ele ficava na minha mãe, com os pais dele ficavam na minha mãe, ficava na minha casa, e o pastor Renato ia todos os dias lá fazer oração pelo Igor. E muitas vezes ele não queria, ele estava tão assim mal que ele não queria receber visita de ninguém, mas o pastor Renato ele recebia. E todas as vezes o pastor Renato orava, ele tinha uma melhora, sabe? E foi um momento que a gente orou muito a Deus para meu sobrinho. Deus não curou, meu sobrinho foi embora, mas Deus nos fortaleceu, entendeu? Nós fomos aconchegados pela Maranata, o pastor Renato foi uma pessoa fundamental, uma pessoa usada por Deus para nos abençoar naquele momento, entendeu? Nos dá força, está do nosso lado, isso ajudou muito, muito, Carol. E até hoje eu tenho assim, um sentimento de gratidão muito grande ao pastor Renato, entendeu? A Deus ter usado ele como veículo para abençoar a mim e a minha família naquele momento tão difícil para nós. Entendeu? Isso eu quero que deixe registrado, porque para mim foi um momento bem importante que eu guardo até hoje. Isso faz 36 anos. 36 anos que eu perdi meu sobrinho. Eu vi a igreja sim, uma igreja fervorosa, buscava a presença do Senhor, em jejum, em oração, subia monte, descia, estava todo mundo em comunhão, todo mundo, o alvo era a oração e buscar a presença do Senhor. Eu me lembro, foi a restauração do meu casamento. Eu me lembro, não posso chorar não, eu me lembro que eu não queria de maneira nenhuma que Deus viesse a restaurar meu casamento. Eu não queria isso no meu coração, eu não queria casar, eu tinha separado a Sandra, já dei vários testemunhos aí, né? Mas assim Deus fez, Deus colocou uma paixão no meu coração novamente por ela, né? Começou a brotar um sentimento de amor e Deus falou comigo, é isso que eu tenho para você, você quer? Eu falei, claro que quero. Então essa experiência fica marcada no meu coração até hoje e temos fruto desse casamento, dessa restauração, né? Que 2 filhas e eu tenho 2 netinhas também, maravilhosa. Essa foi a minha experiência marcante aqui dentro da Maranata. Bem, na minha vida, eu lembro que quando eu entrei na Maranata, eu estava me mudando para Friburgo. Então, minha vida estava meio que sem, assim, com várias expectativas, com muita coisa, né? Eu mudei de cidade, né? Então, você muda, você zera tudo, deixa os amigos em outra cidade. Então, para mim, foi bem, tudo muito novo, né? E só que assim, aí depois eu descobri, até na verdade foi o pastor Sérgio que me trouxe pra cá, porque ele ia na loja que meu pai tinha e aí nessa época ele falou, não, vai lá fazer uma visita na nossa igreja, né? E aí eu vim fazer uma visita, gostei e descobri depois que a nossa igreja aqui, ela tinha sido começada pela minha igreja lá do Rio
Então eu fiquei super feliz, aí eu falei, não, é aqui que eu vou ficar e tudo, né? E comecei a fazer parte da igreja, mas assim, sempre fui do louvor, né? Sempre mexi com louvor lá, quando eu cantava lá, era também, né? Então, assim, a minha vida, ela sempre foi voltada pro louvor, sempre foi voltada. Então, a minha expectativa nunca foi trabalhar com coral pra igreja, nunca. Eu costumo dizer que eu caí de paraquedas, né? E tô aí até hoje. A minha expectativa sempre foi continuar servindo a Deus, né? Eu sempre tive o coração querendo abençoar, querendo fazer, trabalhar para Deus, né? E é muito engraçado que quando eu tinha 17 anos, eu já pensava em trabalhar com casais, mesmo sem conhecer nada com relação a casais. Eu, na verdade, com 17 anos, estava me convertendo, né, praticamente. E eu não conhecia nada, mas eu sempre tive esse sentimento de trabalhar com casais, né? Aí eu vim para Friburgo e, de repente, o pastor Marcos aparece na minha vida e me joga também de paraquedas no Ministério de Casais, né, no Casados para Sempre. E assim, eu fico muito feliz assim, de fazer parte desse ministério, né, de estar atuando nesse ministério. Assim, tô um pouquinho meio parada, né, agora, assim. Na verdade, não tô muito parada, porque algumas pessoas nos procuram e a gente consegue fazer um trabalho mais, de qualquer maneira, nessa área, no louvor, no Ministério de Casais, de Família, né, que eu me sinto à vontade. Eu sempre quis que a Maranata fosse, sempre fosse assim, um celeiro de ministros de família, de ministros de louvor, sabe? Eu sempre tive isso no meu coração, por isso até que eu fico emocionada, porque assim, tem coisa que hoje eu ainda vejo e me deixa muito triste, sabe? De não ver fluindo como deveria estar fluindo, entendeu? Por isso é que eu fico assim. Ainda que tenha desafio, ainda que tenha dificuldade, como a gente teve, eu penso que se a gente desistir, sabe? É muito cômodo a gente desistir, né? Eu falo isso por N pessoas que já passaram pela minha vida e que eram daqui, nasceram aqui, entendeu? E infelizmente foram embora. Eu penso que quando a gente está plantado nesse lugar, a gente foi plantado aqui, a gente precisa servir aqui, ter o coração aqui. Ainda que venham as dificuldades, a gente precisa entender que nós estamos enraizados aqui e que precisamos lutar para frutificar aqui. Primeiro queria falar que assim que eu entrei para a igreja foi através vamos botar assim, minha esposa, o fator principal, porque eu a conheci na escola, né? Aqueles namoros de escola que deram certo, né? A gente já está aí nessa caminhada de 28 anos casado, né? E que eu me lembre, naquela época, o que acontece, né? Eu me casei lá na Maranata, foi até o primeiro casamento feito naquela parte térrea lá, né? Não foi dentro do templo não, né? Foi até o primeiro casamento que o pastor Renato fez, civil e religioso, né? Depois disso ele ficou bom no negócio, né? Hoje ele faz 24 horas de casamento, né? Eu que ativei isso aí, brincadeira. Mas ali a nossa situação, eu não estava convertido ainda. Do nosso casamento, que foi em 95, para a conversão foi quase 1 ano e meio, por aí, né? Teve um hiato aí que eu ainda não tinha um compromisso ainda com a Maranata. Ia lá às vezes com a Débora. E a gente, o que estava acontecendo na minha vida, né? A gente na escola, foi aquele relacionamento, acabou. Um relacionamento que aqueceu demais e a Débora ficou até grávida antes da gente estar casado, e a vida do pastor Renato, ele é um personagem muito importante, né? Porque
ele fez o nosso casamento, abençoou essa aliança, né? Que a gente sabe que não é qualquer pastor que topa fazer uma empreitada dessa, né? Então a gente entrou numa coisa totalmente da forma errada, e algo que eu lembro muito bacana ali, que já marcou, foi a nossa ida na casa dele para falar se ele aceitava fazer o casamento, né? A Débora, que era a ovelha dele, né? Convertida lá, eu ainda não tinha essa aliança, e ele falou algo que marcou nossas vidas, porque conforme aquela mulher que foi pega num ato de adultério, Jesus perguntou que quem tivesse um pecado que atirasse a primeira pedra. E aquela multidão que estava polvorosa para tacar pedra naquela mulher, sumiu todos, porque ninguém era digno de tacar aquela pedra. E Jesus, que era o único digno também, não fez isso, né? Ele amou aquela vida e ele contou essa história ali pra gente, né? E aquilo me fez refletir bacana. Ele falou que fazia o nosso casamento, abençoava a nossa vida, mas ele falou também de algo bacana, né? Que ele falou para aquela mulher também ir, não pecar mais, né? E ele falou que a gente podia construir uma casa ou na rocha ou na areia. E certamente a gente fazer aquele casamento diante de Deus foi, ainda que eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje aqui, 28 anos depois, era fundamental para alicerçar a nossa vida, que é o que ele falou, o construir a casa na rocha é aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica. E nesses 28 anos eu fui ouvindo essa palavra e a praticando. Então, o que estava acontecendo na minha vida era o quê? Um Deus se revelando para mim. Alguém que, com certeza, Deus já trabalhava na minha vida, mas eu não tinha essa revelação. E o casamento foi uma primeira mostra disso. Como eu lembro, ela estava começando o templo ali onde é hoje, né? A sede atual, na Rua Augusto Severo. Então havia um culto que acontecia às quartas-feiras lá. Para você ter uma ideia, hoje o nosso culto da família tem lá 300, 500 pessoas. Lá era uma roda assim de, vamos botar, 50 pessoas. Então era onde a gente se reunia para orar pelas famílias. E a gente via muito ali, né? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Então havia esse movimento que logo um pouquinho mais à frente, em 99, a gente teve um encontro, que realmente foi algo que foi um divisor para aquela casa, né? Porque a Maranata era conhecida bem assim como uma igreja para jovem, né? Ela era bem assim, vamos botar, eclética para os conceitos ao nosso redor das outras igrejas evangélicas, vamos dizer assim, né? Então ela tinha um jeito que eu não peguei um pouco antes, que era lá no Colégio Safe, eu era considerada a igreja do rock, né? Meu saudoso, né? Tá com o senhor, pastor Max Klein, né? Foi uma referência na minha vida. E falar para vocês, ano passado, com a partida dele, foi algo duro de se ouvir, porque aquele cara era irmão mesmo. A gente tinha uma amizade, assim, fantástica, né? E o quanto que ele me ajudou, quanto que ele foi amigo, né? Foi irmão, quanto que eu aprendi coisas com ele, né? Ele foi um incentivador, né? Da busca pelas coisas de Deus, da leitura. E lógico, né? Ele era o cara do rock, eu também gostava disso, então acabava tendo essa proximidade bacana, né? Então chegou esse 99 e o encontro foi algo fundamental para a história aí da Maranata, né? Porque a gente mergulhou total naquilo ali, a igreja se envolveu total e foram conversões em cima de conversões, vidas em vidas sendo transformadas. Uma das primeiras coisas que aconteceu, né, foi multiplicação de pastores na igreja, né? Porque muitos anos era o pastor Renato, depois era só o pastor Max, de repente veio o pastor Roger, veio o pastor Marcos, né? E aí foi havendo assim um transformar naquele lugar, movimento de células, né? Participei,
daquilo, foi bacana. E aí você já começava a ter um pouco mais uma consciência das coisas do reino de Deus, né? Do operar de Deus, né? E eu fui me envolvendo com aquela casa. Uma das primeiras coisas também bacana assim foi o pastor Roger. Na época ele era diácono, ainda não era pastor, e havia um culto na casa da minha sogra, né? Esse culto era uma vez por semana, não era célula, né? Era um culto, né? E ele me convidava para participar, e às vezes eu ia lá, às vezes ainda não ia, e de repente a igreja começou a abrir um negócio chamado Igreja nos Bairros. E no bairro da Lagoinha, onde ele até morava, na associação lá de moradores, foi aberto uma igreja maranata lá, né? Então ele conduzia toda sexta-feira. Um dia ele chegou para mim: pô, Israel, sabia que você nunca pensou em pregar não, algo assim, né? Eu acredito que você tem jeito para isso, né? Então ele foi assim um incentivador de te levar a querer se envolver com a palavra e liberar ela para outras pessoas, né? E aí eu lembro que isso marcou, cara, marcou bacana a minha vida, ó. Não esqueço até hoje. Na época, a unidade jovem, que era jovens e adolescentes, ficaram ser um líder de fato, né? E aí começamos a orar por aquilo. O pastor Renato, eu lembro um culto que a gente fez lá, ele falou de púlpito, né? Ó, eu queria deixar vocês bem claro de uma coisa: o Israel está aqui para ajudar, auxiliar, mas ele não é líder de jovens, né? E na minha mente também não vinha isso assim, né? Mas a gente acabou se envolvendo, aí levantou de orar durante acho que um mês ou um pouco mais, né? E aí a gente chegou a uma conclusão que era para a gente assumir ali a juventude, essa que eu acabei ficando 11 anos. Então, eu cheguei aqui com meus 17 anos e eu vim da Igreja Católica e eu tinha uma prática de busca de Deus. Eu aprendi isso com os meus pais, e então eu lia a Bíblia, gostava muito de ler Provérbios, gostava de ler Eclesiastes e os Evangelhos, né? E eu estava começando então a ter experiências com Deus. E eu lembro que em um dos episódios eu senti o Espírito Santo me queimar pela primeira vez. E foi a partir daí então que eu percebi que tinha algo a mais entre o céu e a terra, entendeu? E eu tive vontade então de buscar mais, de conhecer. Então eu comecei a frequentar até alguns lugares, algumas igrejas com alguns amigos. Mas os meus tios vinham aqui, né? Wilton e Emília. E então eu tive uma referência neles e acabei vindo para cá também. E gostei, me senti bem, me senti à vontade. O primeiro impacto, assim, claro que a época foi louvor. Pastor Max, nós tínhamos ali Pastor Sérgio ministrando, enfim, né? Tinha uma galera ali muito bacana. E o louvor acabou chamando a atenção. E como eu já vinha nessa coisa da busca, querendo mais, querendo algo mais, eu me senti bem, me identifiquei e fiquei. Aqui estou eu. Eu acabei fazendo amizade muito rápido no grupo dos adolescentes à época, e as pessoas que Deus usou para que cuidassem de mim. A Graça, Tia Rita, Deise, Fernanda Sancho. Então foram pessoas que Deus me abençoou e me agraciou então para que eu pudesse ter como referência para mim, para aquele momento, e que me auxiliasse, né, na minha caminhada. Então acho que a vida em comunidade foi o que fez total diferença, porque é importante o interagir com as pessoas, mais do que você ir a um culto, você ir a uma reunião, você ir a um evento, uma programação, você viver em comunidade, a vida da igreja, isso que acabou, assim, para mim, fazendo diferença. Deus se moveu de uma forma muito diferente naquele grupo, na gente ali. Nós íamos domingo à tarde para o hospital para orar pelos enfermos, era um grupo de adolescentes enorme. E, cara, era muito bacana fazer aquilo ali. Domingo, a nossa alegria, a alegria dos adolescentes, era se reunir na frente do Hospital Raul Sertã, esperar o momento da visita, naquela época um pouco mais de flexibilidade, né, para poder entrar.
E a gente fazia isso todos os domingos. Nós estávamos lá orando pelos enfermos e depois nós saímos dali e vínhamos para cá orar e interceder pelo culto. Então era um momento que Deus se movia de uma forma muito tremenda sobre a gente, né? Sobre aquele grupo. Então foi uma experiência, assim, foi um período, na verdade, vivenciando isso, e com certeza isso deixa marcas na minha vida e com certeza de quem viveu aquilo ali até os dias de hoje. Pode ser que essas pessoas já não estejam mais aqui, mas aquilo que Deus faz na gente é eterno, né? Não fica pelo caminho. O que Deus faz na gente é eterno. Está marcado até hoje. E aí eu lembro que eu subi aqui, eu vim pelo barulho dos louvores, eu entrei na igreja, sentei debaixo ali da galeria. Eu lembro que eu estava com uma blusa abóbora, eu lembro até a roupa que eu estava. E naquele dia o Senhor falou comigo muito, muito, muito no culto, e era um convite do Espírito Santo a voltar para o meu lugar, a voltar a deixar o Senhor realmente ter o governo de novo dele sobre a minha vida. E eu me senti muito, muito atraída por aquele ambiente, pelo que o Espírito Santo estava fazendo. Eu lembro que na época, nesse tempo aqui na igreja, a igreja estava vivendo um avivamento muito poderoso. E eu era uma menina, eu tinha 17 anos nessa fase, e eu comecei a frequentar os cultos aqui. E à medida que eu fui gastando tempo com a presença de Deus no meu secreto, muitas revelações dele para comigo começaram a acontecer. Então, um relacionamento com o Espírito Santo, ele começou a ficar mais profundo. Deus começou a se tornar real para mim. Então, eu não vivia mais do que as pessoas falavam. Eu comecei a viver daquilo que Deus estava me falando. Então, não era mais o Deus dos meus pais, não era mais o Deus dos meus vizinhos, não era mais o Deus da minha igreja, mas era o meu Deus. Eu estava ouvindo ele falar comigo. Então, isso começou a ficar muito profundo e graças a Deus foi esse caminho que o Senhor me levou a conhecê-lo mais. Assim, foi muito no secreto, sabe? O secreto fez muita diferença na minha vida. Eu aprendi muita coisa com o Espírito Santo, com a palavra. Era muito isso, nas madrugadas. E aos pouquinhos o Senhor foi revelando o que Ele tinha para fazer. A gente tem vindo de um tempo de muitas palavras proféticas. E o anseio do nosso coração é que não passe da nossa geração aquilo que o Senhor já falou por tantas bocas, né? A gente quer viver isso e a gente tem perseguido isso. Então a gente está fazendo parte hoje de um tempo, de uma igreja que está se comprometendo cada vez mais a viver o que o céu tem para ela nesse tempo. Então não tem a ver com o que o Senhor está fazendo nas outras igrejas, não tem nada a ver com isso. Glória a Deus, porque o Senhor está fazendo no mundo inteiro. Mas existe uma voz que está sobre nós. E a gente consegue perceber a igreja respondendo a isso. E a gente está, graças a Deus, né? A gente já está construindo muitas coisas, mas eu creio que a gente está indo para um nível que nós ainda não vivemos. Nós somos muito gratos às raízes da igreja, né? Nós só estamos aqui hoje porque eles carregaram muita coisa, né? Eles souberam passar o bastão. Então, a gente honra muito a história deles. A gente chegou até aqui. E a gente louva a Deus por tudo que a gente já viu, já ouviu falar. A gente se assenta com eles, eles compartilham tantas coisas preciosas. Mas eu creio que a gente ainda vai viver muito mais do que os nossos irmãos viveram. E a gente quer que eles vivam isso junto com a gente. Porque para cada tempo o Senhor tem uma palavra nova, para cada tempo o Senhor tem uma ferramenta nova. Então é necessário que, como igreja, a gente perceba esse tempo que a gente está vivendo, sem abrir mão dos marcos antigos, sem anular a história antiga, mas viver o novo, olhando para trás, sendo grato ao Senhor, mas entendendo, Deus, muito obrigada, mas caminhando para a porção nova que o Senhor tem para a gente. Então, eu vejo... Graças a Deus a gente teve a honra, né, de
iniciar a vida, né, já num seio evangélico. Então, meus pais se converteram quando eu tinha, acho que 1 ano, 2 anos. Então, graças a Deus, eu estou na igreja e sempre na Maranata desde que eu me lembro como gente. Então, ainda lá no Cefel, né, e lembro do pastor Eli brigando com a gente, eu lembro do pastor Renato. Ele hoje, né, é usado muito como... ele é muito liberal com as crianças. Dizem que ele virou avô de criança, né, porque agora ele está numa outra fase de vida, mas na época ele era pai, então ele era bem... corrigia muito a gente, não permitia muito esse negócio de falar hoje, que ele fala, né, deixa as crianças livres. Na nossa época não existia isso. Na nossa época ele brigava com a gente de púlpito, muitas vezes já passei por esse momento, mas graças a Deus, tipo, tive a honra e tive o privilégio de conhecer Deus, conhecer os caminhos do Senhor desde cedo. E isso, por muitos momentos eu achava que isso não era, eu falava, pô, eu nunca vou poder ser um pastor, eu nunca vou poder fazer alguma coisa, porque eu nunca vou ter um testemunho de conversão. Mas muito pelo contrário, eu acho que eu tenho o melhor testemunho que eu posso dar, que é uma vida inteira sempre nos caminhos do Senhor, sempre na igreja. Nunca, graças a Deus, eu nunca tive períodos saindo da igreja. Lógico que na adolescência, né, a gente tem aqueles momentos que a gente fica um pouco rebelde, mas graças a Deus sempre dentro da igreja, sempre ouvindo as palavras de Deus. E isso eu acho que foi algo assim para mim, é uma coisa maravilhosa. Quando eu entrei na igreja foi em 2006, né? Então lá tava, tipo assim, a igreja ainda era pra cá ainda, então tinha muito assim, quando eu cheguei era aquela fogo puro, né? Então, tipo assim, a igreja ainda virada pra cá, eu me lembro que era no meio do carnaval, então, tipo assim, tava um montão parecia uma conferência acontecendo, e aquela montoeira de jovem até na galeria lá, e tocando o Salomão do Reggae. Quando eu entrei ali, nossa, foi o meu primeiro impacto assim com Deus, que eu nunca tinha conhecido, né, Jesus ali. E eu me lembro que a gente estava todo mundo ali, aquele impacto todo da presença de Deus, cara, e foi muito forte. Para mim, o meu primeiro contato, né, com Jesus foi ali mesmo, né, e total ali da presença de Deus muito, muito forte mesmo, né. Então, acho que uma das experiências que mais me marcaram durante toda a minha vida dentro dessa igreja foi os momentos de retiro infantil que tinha, né? O infantim. E os retiros eram momentos assim de muita... Pra mim, eu nunca tinha visto aquilo, então pra mim foi tudo muito inovador. Mas foi um momento que mais Deus falou tanto comigo, sabe? Eu falo que nunca tinha percebido que Deus falava tanto igual Ele falou comigo quando criança. Eu aprendi, né, que quando a gente honra a presença do Espírito Santo, ali Ele se manifesta. E assim, eu tenho percebido que isso tem sido cada vez mais frequente aqui na igreja. Eu tô aqui desde pequeno, por causa dos meus pais, e eu me senti bem acolhido aqui. Eu nunca me senti isolado, eu fui uma criança muito sozinha, eu não conversava, mas estando aqui eu melhorei, foi aqui que eu melhorei. Eu não conversava, eu só ficava sentado sozinho, mas eu gostava de assistir às aulas e melhorei a fala aqui, que eu demorei muito para falar. E aí eu participei dos adolescentes, que mudou minha personalidade, me fez querer estudar, que eu não gostava, mudou minha vida. Olha, eu tô na Maranata há muito tempo, desde que eu nasci, 23 anos. 23 anos. Eu gosto de tocar, eu gosto de fazer amigos, eu gosto de conversar com todo mundo aqui na igreja, ajudar os obreiros. Eu ajudar, eu fazer parte da obra de jovens, eu fazer parte do conselho de jovens, eu fazer parte da reunião, fazer parte da equipe, ajudar o cogente, entendeu? Servir, né? Servir o grupo de jovens, entendeu? Quanto tempo você está? Olha, a princípio, quando o pastor Renato me chamou lá na frente para me apresentar como um dos bateristas oficiais da igreja. Isso te marcou bastante. Isso marcou bastante. Assim, quando eu nasci, eu tive vários problemas respiratórios, enfim, foi dias internados, então foi bem complicado. E a igreja continua intercedendo sempre
A igreja se reuniu, tinha dia de oração, enfim, foi benção. Acho que eu quero pregar o evangelho cada vez mais e usar o meu dom para tocar vidas, né? Meu dom de adoração. Qual dom? Em violão, tem um canto, né? É o que Deus mandar, eu tô tocando. Muito legal. Me conta, o que você mais gosta da Maranata, lá da igreja? O que eu mais gosto? Do culto. Louvor, pregação. Louvor. Você se identifica? Você gosta de algum instrumento? Bateria. Muito legal. E o que você quer viver em Deus lá na igreja? Na presença de Deus. Os olhos pra Deus. Vem, vem. Vamos voltar ao caminho. Vamos voltar à presença. A presença de Deus. Oh, vem. Vamos voltar para os montes. Obrigada por estar conectado conosco nesse momento. Tenho certeza que cada testemunho edificou grandemente seu coração. Quero fazer um convite muito especial para você. Domingo, presencial, 9h30 da manhã, estaremos reunidos para celebrar a presença do Senhor. Presencial também na quarta-feira, às 19h30. Esses são os cultos que estaremos reunidos presencial. Domingo, 9h30 da manhã e quarta-feira, 19h30. Outro convite muito especial para você, via internet, somente via internet, no domingo, às 18h e 19h. Teremos 2 momentos muito especial via internet. Então, fica ligado, anota aí na sua agenda para você não perder esses momentos que com certeza vão edificar grandemente a sua vida. Vamos orar, encerrando esse tempo? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque realmente nós sabemos que o Senhor é a nossa maior alegria. O Senhor é a alegria do nosso coração. E nós te agradecemos por poder estar junto com os nossos irmãos conectados via internet, mas recebendo, Senhor, da porção que o Senhor tem para nós. Muito obrigada. Abençoe cada vida, em nome de Jesus. Amém. Com Jesus no coração a gente é feliz. Aleluia! Com Jesus na condição tudo é muito. E todo mundo, Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz.